Olá, queridos, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula da série Jesus está voltando. Nós queremos dar as boas-vindas a você que está aqui conosco nesta maravilhosa série onde nós estamos falando dos sinais que são antecedentes ao arrebatamento da igreja. A nossa maior esperança, o nosso maior desejo, o nosso anseio é pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste momento convidar você para lermos o texto sagrado que está em Mateus, capítulo de número 24, versículo 7, que diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Nesta aula nós falaremos do terceiro sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos na nossa terceira aula sobre as guerras que é o segundo sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós falaremos do terceiro sinal, que é a fome. É claro que a fome ela é gerada também das guerras. As guerras ajudam na evolução da fome. As guerras ela ajuda na evolução da pobreza. Então a pobreza acaba gerando a fome. O que as guerras fazem? As guerras, além de deixarem o desastre psicológico na vida das pessoas, além de deixar o desastre físico, as guerras causam também a fome, que é uma das coisas que dói na vida do ser humano. Então Jesus disse: fomes e pestes. Nós falaremos dessas duas coisas, a fome e a peste, que são sinais da volta, também são sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, a fome é causada também pelas guerras. Mas não é só as guerras que causam a fome. A falta de chuva também causa fome. A mudança de clima, a mudança de tempo. Se não houver chuva sobre a terra, o lavrador pode plantar, mas o lavrador não vai colher. Para o lavrador colher, é necessário que haja chuva, que se tenha um excelente inverno para que haja a colheita. E a gente vem vendo esta intensidade no passar dos dias, dos tempos, em que o descontrole da própria natureza, a natureza tem se descontrolado diante de certas situações. Às vezes em um lugar chove mais, em outro lugar chove menos. Nós sabemos também que a chuva, o excesso de chuva, causa também perca nas plantas, porque tudo tem que ser na dosagem certa, tudo tem que ser no limite, dentro da sua moderação. Então, tanto a falta de chuva quanto o excesso de chuva faz com que cause fome. Então perceba que os anos vêm passando e as coisas vêm mudando. E a fome ela é causada também por esta situação. Agora as guerras,
ela deixa um buraco terrível com o que se diz respeito o caminho para a fome. Tanto a falta de chuva ou a chuva excessiva quanto as guerras faz com que as coisas fiquem mais caras, porque se não houver chuva, não vai haver colheita o suficiente para alimentar grande quantidade de pessoas. Então, vai haver a carestia nos alimentos, as coisas vão aumentando os seus valores. As guerras, elas destroem. Se nós pararmos para observar, nós vamos ver que quando se inicia uma guerra, o primeiro objetivo dos soldados, dos governantes, a primeira ordem é que desarme o outro lado, destruindo seus armazéns de petróleos, seus armazéns de alimentos, e isto faz com que a fome chegue na vida das pessoas, através da carestia, porque aí aonde tem, vai chegar, vai começar a ficar escasso e o preço vai se aumentar. As coisas ficarão mais caras e a pobreza vai chegando, a inflação vai aumentando e a situação fica cada vez mais difícil. Então Jesus falou que haverá fome. Fome é um sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, versículo de número 5 do livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 de Apocalipse, a Bíblia diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. No versículo de número 6 diz assim: E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e danifiques o azeite e o vinho. Veja bem, querido irmão, querido ouvinte da palavra de Deus. Aqui está falando da fome que vai haver no futuro. Haverá uma carestia nos alimentos, um dinheiro, se a gente olhar na Bíblia com cuidado, é o salário de um dia de um trabalhador. Então chegará o tempo em que o trabalhador vai trabalhar o dia inteiro e se ele se alimentar de trigo, só dá para ele se alimentar um dia. Se for cevada, ele vai conseguir alimentar uma família pequena. Agora veja, o homem trabalhar o dia inteiro só para comer, só para se alimentar, não sobra dinheiro mais para nada, para uma outra coisa, não sobra dinheiro. Dá para alimentar-se uma vez ou um dia, um homem trabalhando o dia inteiro, ele vai se alimentar sozinho com o salário de um dia. Então, isto é muito perigoso. É um desastre na economia, de maneira que a pobreza se alastra sobre a superfície da terra. Então, é sinal antecedente à volta de Jesus à fome em vários lugares. Mas, quando Jesus voltar, que arrebatar a igreja,
a gente vai ver em aulas futuras, quando nós estivermos estudando o arrebatamento, estivermos estudando sobre o período tribulacionista, nós veremos com mais ênfase esta situação aonde vai haver uma carestia de alimentos. Haverá sim uma carestia. É outro sinal que é antecedente à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja, é as pestes. Pestes. Jesus diz: haverá fomes e pestes. Haverá fomes e pestes. Nós vivenciamos um momento que é real, que é a questão da pandemia, que foi algo que atingiu o mundo inteiro. Então, as doenças, as pestes, as doenças, é uma das pragas, as doenças que atingem a humanidade, acaba devorando a vida de muita gente. Nós estamos vivendo uma época em que se intensificam as doenças na vida das pessoas. São coisas em que acaba atingindo a humanidade, atinge fisicamente, atinge também psicologicamente. Você tem o exemplo do coronavírus, que muitas pessoas ficou no estado de depressão. A mídia apresenta a doença, dá ênfase à doença, com muito respeito. Eu sei que a mídia ela está cumprindo o seu dever, mas muitas pessoas acabam se amedrontando diante de certos anúncios que podemos dizer com excesso, né? Anúncios com excesso, então acaba gerando uma certa pressão psicológica. E Jesus falou: haverá fomes e pestes. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. É uma situação devastadora. Uma quarta parte da população. Perceba que aqui a abertura do quarto selo e está falando de algo muito perigoso, que é a peste matando a humanidade como doenças. As pessoas adoecendo e os cientistas não conseguem explicar, os médicos não conseguem detectar o que está acontecendo, e são coisas que levam as pessoas a se desesperar diante da tal situação. E nós vivemos isto há poucos dias atrás com a questão da pandemia. Na pandemia nós contemplamos profissionais da saúde chorando em desespero, se perguntando como resolver a situação, centenas e centenas de pessoas morrendo. A mídia anunciava em 24 horas tantas pessoas morreu, e outros se tornando, ficando doentes por causa da pressão psicológica. A pressão,
A pessoa pensando, imagine, está chegando, alguém morre sendo vizinho da tal pessoa, e a pessoa se desespera. E daí a pouco a pessoa está doente, vai ao médico e detecta que está com uma determinada doença, aí acaba se desesperando. Mas a Bíblia diz para a gente não se assustar. Jesus disse em João capítulo 14, ele disse para a igreja: não se turbe os vossos corações. Não é para nós ficarmos perturbados diante dessas situações. Muito pelo contrário, é para nós nos regozijar, porque Jesus está voltando. Embora com a nossa alma cheia de tristeza devido a alguns desastres, mas contudo nós precisamos nos esforçarmos para no Senhor nos alegrarmos, sabendo que Jesus está voltando. A outra praga, ela atinge, melhor dizendo, os alimentos, as lavouras. Perceba que o uso de agrotóxico tem aumentado devido às pragas. São muitas doenças que perseguem as lavouras, de onde é extraído o alimento para alimentar a humanidade. E nós sabemos que se não houver colheita, não há como ter fartura de pão. A terra tem que produzir para que haja pão na mesa das famílias, na mesa das pessoas. Mas Jesus falou que haveria pestes, haveria fomes. E nós precisamos acordar para esta realidade. Tudo isto está acontecendo. Muitos já aconteceram e estão se intensificando. Se nós formos olhar para a realidade do que eu estou falando, dos sinais que são antecedentes ao arrebatamento, os cientistas dizem que todos já aconteceram. O que nós estamos vivenciando é a intensificação dos sinais. Os sinais estão se intensificando a cada dia, dizendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que Deus te abençoe. Te espero na próxima aula com o próximo sinal, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que está também em Mateus capítulo 24, versículo 7, que é sobre terremotos. Que Deus te abençoe, te aguardo lá, em nome de Jesus.